Eu sei que tem histórias boas do Faustão, mas antes de ir pro Faustão, só queria te perguntar uma coisa sobre a cena do Rio, que muita gente do Rio vem aqui e cada um fala uma coisa, né? Um fala que foi tranquilo pra eu começar lá e me deram chances, e outros falam, olha, não, era muito fechado, isso prejudicou inclusive a formação da cena, por isso que lá talvez não tenha uma cena concreta até hoje. Queria saber de você, o que que você pensa, se isso faz sentido, é por causa que eles eram fechados, que realmente não aconteceu uma cena concreta, que até hoje o pessoal acaba vindo para São Paulo para fazer show. Inclusive você está numa ponte aérea desde sempre, né? Rio-São Paulo. Você compensa essa ponte aérea? É uma loucura indo para lá e para cá todo tempo. Não é cansativo? Não, cansativo não é porque é uma coisa tranquila, né? E não me desgasta financeiramente porque são as passagens da emissora que eu trabalho, né? Então, assim, na verdade eu fico em São Paulo, mas eu sou do Rio, né? Então eu venho trabalhar em São Paulo, no SBT, e volto pro Rio. O que eu faço é sempre tentar equilibrar essa coisa de, eu vou um dia antes e vou voltar 2 dias depois. E aí eu consigo ficar um tempo aqui em São Paulo e participar de projetos como esse aqui de vocês, um show de um amigo ou outro, entendeu? E também tenho mais tranquilidade para escrever para a própria praça, enfim. A gente vai fazendo, eu faço esse jogo. Em relação à minha história no stand-up do Rio, a minha trajetória pessoal, eu dei sorte porque eu comecei numa época que estava muito efervescente. No Rio, que era uma efervescência que não se compara de São Paulo, mas que era um momento que tinha esses shows. Tanto é que esse show que o Miguel Nader fez em Niterói foi um show que durou quase 3 anos em cartaz, todo sábado em Niterói, numa cidade de 500 mil de habitantes e tal. Então, assim, e num bar, meio numa praça de alimentação que tinha um clima de bar, assim. Então isso foi possível nesse Rio de Janeiro que realmente é tão difícil das coisas acontecerem. Então, no meu pessoal, eu dei sorte. Eu comecei com o Absalão, que tinha um show fixo no Teatro Miguel Falabella, sabe? Depois eu caí no circuito lá do Rio e fui fazer os shows e as quebradeiras e tal. Mas o meu início foi, digamos, facilitado nesse sentido, porque eu comecei numa época que tinha muito stand-up. Tanto é, cara, que assim, eu comecei em agosto, como eu falei pra vocês. E em novembro e dezembro, eu tava fazendo um show em São Gonçalo, que é a minha terra, que um rapaz lá produzia. Um show grande para 800 pessoas, dividindo o palco com Marcos Veras, com Fábio Porchat, sabe? Com os fulanos. Então, assim, tinha uma cena acontecendo. Eu acho que essa cena foi até 2012, talvez 2013. A galera que começou a fazer stand-up a partir daí teve mais dificuldade. Só que em 2012, 2013, eu já estava estabelecido a ponto de vir para cá para gravar praça. E para estreitar a relação com a galera daqui da comédia. Então, assim, a minha trajetória pessoal é essa, né? Do meu caminho na comédia no Rio de Janeiro. Agora, analisando a cena no Rio de Janeiro, tem muita gente que acha muitas coisas, né? A minha leitura, eu tenho algumas leituras sobre o porquê que o stand-up no Rio de Janeiro não é como São Paulo, ou pelo menos pouca coisa menos do que São Paulo, né? E não tão discrepante como é São Paulo, essa indústria que tem aqui, no Rio uma coisa meio que semi-amadora, ou semi-profissional, né? Fica no meio do caminho, assim. Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que o caminho pro stand-up no Rio seria mais facilitado se as coisas acontecessem nos teatros por conta da cultura do carioca. A cultura do carioca de bar é totalmente diferente da cultura do paulistano de bar, do curitibano de bar, do porto-alegrense de bar, porque o carioca ele bebe na rua, em pé, com a chuva caindo, sem camisa, falando entendeu? É outro ritmo, é muito difícil um cara entrar num bar, nem que seja pra uma música. Geralmente os bares têm lugares abertos e tal. Então é muito difícil. Já no teatro, existia-se uma cultura de comédias. Minha Mãe é uma Peça, Cócegas, Surto, Rodrigo Santana fazendo peças. Teve um boom de peças de comédia ali dos anos 2000, que veio desde o final dos anos 90 até os anos 2000, 2000 e pouco, que o stand-up poderia entrar nesse cardápio e ser mais um, sabe? Tipo, o carioca já era acostumado a assistir peças de comédia em teatro e assistiria stand-up também.
eu acho que seria facilitado. Tanto é que foi o que aconteceu com o Comédia em Pé. O Comédia em Pé é uma galera que trouxe o stand-up pro Rio de Janeiro, pro Brasil, e todos meio que advindos do teatro, né? O Cláudio Torres Gonzaga, o Caruso, o próprio Porchat, Ceilão, a Patrícia Pinho, lá nos Primórdios, estava envolvida, o Paulo Carvalho, são todos atores, todas pessoas de teatro que trouxeram o stand-up pra cá e eles foram muito bem sucedidos, assim, né? Tanto é que eles fizeram muito sucesso e tal. Aí há gente que diz que o Comédia em Pé poderia ter influenciado mais positivamente a cena. Eu acho que poderia ter influenciado mais positivamente a cena, mas também às vezes me coloco no lugar dos caras de talvez não ter essa leitura de que eles eram parte de um movimento. Talvez eles fizessem assim, nós somos um espetáculo e estamos fazendo sucesso, né? Mas assim... E, de certa forma, abriram a cena, né? Muita gente fez open mic e tal com eles. Mas eu acho que poderia ter sido feito mais até visando a própria sobrevivência do stand-up e a própria sobrevivência deles mesmos, como grupo, né? E aí você fala, o que poderia ter sido feito mais? E aí também é muito fácil você analisar depois que a coisa passou. Por isso que eu acho também que, assim, não dá pra falar que a culpa do stand-up é do Comédia em Pé. Eu acho uma injustiça. Aliás, eu acho que eles fizeram mais pró-stand-up do que não o stand-up, porque eles trouxeram o stand-up. Então, tipo, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Mas, de repente, fomentar outros grupos, de repente fazer uma renovação com uma galera da cena do Rio que estava acontecendo. Eu enxergo, por exemplo, que o Comédia ao Vivo em São Paulo fez isso muito bem, sabe? De manter uma renovação ali. É um grupo que está, sei lá, 12, 15 anos. O Comédia em Pé eu acho que poderia ter o mesmo caminho no Rio, assim. Mas pitacos apenas que são vistos de fora. Então, assim, eu acho que eles poderiam ter feito, acho que fizeram muita coisa. Eu me considero lá no Rio uma terceira geração, ou seja, a primeira geração é o Comédia em Pé, a segunda geração são as pessoas que fizeram os Opens no Comédia em Pé, o Marcos Castro, o Henrique Fedorovics, o Nádio, uma galera que era lá do Rio, o Paim e tal. E a terceira geração sou eu, que comecei a fazer comédia com essa galera. Né? Com o Paim, com o Absalão, com o Smiro, com o Marcos Castro, enfim. É isso, assim. Então, esse é um raciocínio na minha cabeça, só, que eu acho. E aí a galera caiu pros bares. Porque os teatros ficaram inacessíveis, né? Era o Comédia em Pé e tal, e o teatro é muito difícil de produzir no Rio. O teatro no Rio é muito caro. Aqui em São Paulo você ainda encontra uns teatros assim, como os meninos dos Quatro Amigos começaram, que você consegue ter um mínimo baixo ou ter um jogo de porcentagem. Você consegue achar um teatro aí de 50, 60 lugares para começar um projeto. No Rio você tem os teatros principais ou não, você não tem um teatrinho de 100, 150 lugares, 15 desses espalhados pela cidade para você começar um negócio, sabe? Então você já tem que começar num teatro que você vai pagar lá R$3.000 de mínimo, mais 30% da bilheteria, o que for maior, mais 300 e pouco pro iluminador. Aí, mano, não tem cristão que aguente, você ainda não é famoso. Então, assim, tu não leva a gente. Então é muito mais difícil. Eu acho que o caminho natural do stand-up no teatro... Aí talvez o Comédia em Pé poderia ter auxiliado por isso, entendeu? Como eles ficaram muito grandes, de repente ser produtores de outros grupos. Mas aí é só, né? Os caras não tinham essa obrigação. Como o caminho seria natural no teatro, eu acho que se tivesse possibilidade de ter sido feito, o stand-up era mais popular no Rio. Por que não teve a possibilidade? Porque é muito inviável. Aí você tem que ir para os bares. Quando você vai para o bar, você esbarra na cultura do carioca, que é do carioca, do dono de bar carioca. Então, assim, é difícil até de você achar no Rio bares com estrutura para stand-up, entendeu? Que a galera fique sentada. Você acha, lógico, mas não tão abundantemente como tem aqui em São Paulo. E aí, você curtiu? Então se inscreve no canal Planeta Podcast, viu? Gostou? Eu não vi, mas gostei. Se inscreve aí.